até mesmo a moldagem, né, utilizando água. Inclusive eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês essa diferença de absorção de água. Eu vou borrifar água neles aqui para te mostrar como eles reagem nesse processo de absorção. Então, a gente pode ver. Aqui no canal eu já falei sobre o couro atanado natural, eu vou colocar aqui no card o link para você assistir. Já falei também sobre o palomino, que é esse couro aqui, que apesar de ter uma característica bem natural, como o atanado que eu mencionei, ele ainda tem uma carga de acabamento, mesmo que leve, mas que ainda possibilita alguns processos que envolvem aí água, moldagem, tingimento, enfim, algumas técnicas mais criativas. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre couros acabados, tá? Então eu quero mostrar algumas possibilidades, eu quero falar sobre o lado bom, o lado negativo e mostrar para vocês na prática. Eu separei aqui, ó, vários painéis de diversos tipos de acabamento para comentar um pouco mais sobre eles e como eles se diferem aí na bancada e nos trabalhos que a gente executa. Eu gostaria de agradecer a Sculpey por estar patrocinando esse vídeo, por estar fornecendo alguns materiais que eu vou trazer aqui para vocês e mostrar na prática essas diferenças. E agradecer pela parceria com a Pinali, de estar proporcionando um material como esse, que com certeza vai agregar para muita gente que está em dúvida em relação à matéria-prima. Então, se você busca couro de qualidade de um fornecedor que realmente está comprometido com a nossa arte e em trazer também, além de produtos de ótima qualidade, informações, conhecimento para a nossa comunidade, clica no link aqui na descrição para você conhecer os produtos da Sculpey. Então, bora lá pro vídeo. Eu quero retomar aqui brevemente sobre esses dois outros couros que eu comentei que já tem vídeo aqui no canal, mas para elucidar e trazer um comparativo em relação a esses materiais para entender a diferença de um couro sem acabamento para um couro com acabamento. Então aqui novamente eu tenho um painel do couro atanado natural, né, o Mimosa da Sculpey. Como a gente pode ver, ele não tem nenhuma pigmentação, ele está na cor natural dele e não tem nenhum acabamento, então ele tem até um toque mais fosco, assim, não tem nenhum brilho, né? É aquele couro que permite mais versatilidade no trabalho. Então você pode molhar, você pode moldar, pode trabalhar com um entalhe, por exemplo, né? Que ele vai respeitar muito bem esses processos, tá? Aqui a gente tem o palomino, couro que a gente já trouxe aqui para o canal também. Vai ter aí um acabamento mais no sentido da pigmentação, né? A gente pode ver que muda bastante a cor, mas o brilho, a questão da absorção da água, essa possibilidade de trabalhar com outros acabamentos, até mesmo com tingimento, ou um brilho a mais aí utilizando outros produtos, né? É totalmente possível num material como esse aqui. E para comparar, eu trouxe aqui também o Bávaro, que eu quero trazer aqui no canal, falar mais sobre ele, que é uma possibilidade bem interessante para quem gosta de couro de curtimento ao vegetal, que é um material muito próximo ao palomino, mas ele tem algumas diferenças de acabamento que a gente pode ver principalmente no brilho. Então ele vai ter um brilho aí um pouquinho mais intenso. A gente pode ver contra a luz aqui que ele já reflete um brilho a mais. E esse brilho se dá justamente pelo acabamento que ele tem, que é levemente encerado, parafinado na verdade, né? O que dá para ele uma certa resistência, inclusive para alguns processos, né? Utilizando a água, tintas ou outros acabamentos, por exemplo. Então o ideal de trabalhar com esse material aqui é trabalhar com a forma como ele já está, ou seja, é um couro já mais acabado, tá? Claro, convém comentar aqui também sobre a diferença de espessura que ele tem, né? Ele é um pouquinho mais espesso, algumas linhas mais espessas aí. Então os couros acabados, eles se diferem principalmente por essa carga de insumos que ele pode receber após o curtimento, né? A base pode ser a mesma, como a gente pode ver aqui, um couro de curtimento ao vegetal, mas que em seu processo de produção recebe posteriormente aí uma pigmentação e também pode receber aí uma camada de acabamento, que pode ser ceras, pode ser parafina, pode ser verniz, enfim, são vários os processos que vão resultar em uma infinidade aí de resultados diferentes, tanto de brilho, textura, profundidade da cor, resistência a outros produtos, a própria umidade, né? Então, ele vai ter uma camada a mais aí de insumos, tá? E para esse vídeo eu trouxe aqui diferentes painéis com diferentes tipos de acabamento para a gente comentar sobre eles e comentar um pouco sobre as diferenças, as vantagens e desvantagens que a gente tem na bancada.
tá? Enquanto artesãos, aí, enquanto quem vai manipular esse material aí, tá bom? Então bora lá. Mas antes eu gostaria de comentar sobre cada uma dessas opções, porque elas resumem bem as possibilidades que a gente encontra de material, tá? Para a gente trabalhar com artesanato e que, de acordo com o processo de acabamento deles, resultam em diferentes resultados, tá? Tanto em cor quanto em textura e propriedades mais técnicas, vamos dizer assim, tá? Eu vou começar com o Crazy Horse, que é um couro que muita gente que está começando acaba utilizando, é um couro bem comum aí dentro da couraria, né? Mas que a diferença dele basicamente está no acabamento que ele recebe de ceras e óleos, tá? Então ele é bem saturado aqui com óleos e ceras, o que dá para ele esse efeito do pull-up, né? Que é bem conhecido. Aí quando você aperta, ele fica esbranquiçado aqui. Isso nada mais é do que o acabamento dele, né? As ceras, as parafinas que ele recebe aí, depende do fornecedor que você trabalha, quando você aperta assim, ela se dispersa, tá? O que revela aqui essa tonalidade mais clara aqui do couro, tá? E conforme ele vai sendo manipulado, ou até mesmo com um tratamento térmico, essa cera, essa parafina volta, tá? Então esse aqui é um tipo de acabamento, vamos dizer assim, que ele é mais interativo, né? Então ele tem um resultado aí que pode ser alterado de acordo com o uso e tudo mais, tá? Aqui a gente tem um outro tipo de acabamento que, além da propriedade estética, ele também tem uma propriedade funcional, que é o couro batido, né? Então esse couro aqui, eu tenho ele em diferentes espessuras, ele passou por um processo mecânico aí de batimento. Então ele vai num fulão que passa por um processo mecânico mesmo, com peso, né, e movimento, que vai quebrando a flor dele. Então torna um couro mais maleável, né? A gente pode ver que é um couro que tem um caimento bem maleável por conta justamente desse processo, além de revelar essa textura aqui de quebra. Essa textura é bem orgânica, né? A gente pode ver que de acordo até com a espessura do material ou a região de corte dentro da pele, ela altera. Esse aqui, por exemplo, é o Jersey da Sculpe, né? Ele tem essa textura do couro batido, mas ele é bem diferente dessas outras opções aqui, até por conta da espessura dele, né? Então esse aqui é um couro 35, 40 linhas mais ou menos, acaba deixando aí uma textura com uma granulatura até maior, né? Se a gente olhar esses dois aqui, por exemplo, ele vai ter uma granulatura menor. Esses dois são os couros Mustang da Sculpe, né? Ele tem essa propriedade de ser um couro batido, mas que também passou por outros processos de acabamento, como a pigmentação e uma leve carga de cera, o que com o atrito aí gera até um brilho, né? A gente consegue até revelar um brilho escovando ele, acaba dando essa propriedade aí do brilho também. Aqui eu tenho duas espessuras dele, né? Esse aqui é um 24 linhas, 22 linhas. Esse aqui é um 12 até 16 linhas, aí vai variar um pouco, né? Mas ele tem a mesma textura justamente porque foram couros que foram acabados na mesma espessura, mas posteriormente, no caso esse aqui, foi dividido. Então ele acabou revelando a mesma textura, né? Uma textura bem próxima desse aqui, mesmo tendo uma espessura diferente. Então tem essa questão, esse ponto do acabamento também que é possível variar, né? É possível obter um couro com uma textura de um couro mais espesso, mesmo que ele tenha uma espessura mais fina no final aí do processo. Então, para quem gosta desse aspecto mais orgânico, essa textura, esse caimento, essa maciez do couro, é legal se atentar a esse processo de acabamento chamado batimento, né? O couro batido. Vai resultar em um material muito próximo a esse aqui, por exemplo. Falando em texturas, temos os couros estampados, né? Esse aqui, por exemplo, é o Safiano da Sculpe também, na cor vermelha, que além de passar por esse processo de pigmentação atravessado, né? Ou seja, a gente vê a mesma cor tanto na flor quanto nas bordas, até mesmo aqui no carnal. Então, essa pigmentação foi atravessada em toda a fibra do couro. Ele também recebe uma estampa, né? Que dá essa textura aqui para ele. Essa estampa ela é feita através de calor e pressão. Tem uma matriz que prensa todo o material, toda a pele ali, revelando essa textura bem característica do couro safiano. E como a gente pode ver, tem um brilho aí bem interessante, né? Um brilho bem intenso, que também é resultado de um processo do acabamento que ele recebe aí. Eu trouxe esse painel do floral, também da Sculpe, até para ilustrar um pouco essa questão da estampa, né? Então, mesmo sendo um couro natural, como o mimosa, por exemplo, é possível estampar ele, dando uma textura, né? Aqui ele está com uma textura do floral, mas poderia ser uma textura próxima a essa aqui, por exemplo, né? Mas que é impressa no material sem pigmentação ou sem nenhum tipo de acabamento aí, sem nenhum tipo de óleo, ceras ou até mesmo parafina, né? A gente pode ver que é um material que está aqui bem aberto, vamos dizer assim. Então ele pode receber aqui, por exemplo, pigmentação, tingimento,
um acabamento com brilho, o próprio creme brilho, né, pode ser utilizado aqui, ceras, óleos, aplicação de algum outro material que ele vai receber muito bem, tá? Mas ele ainda passou por esse processo de estampa. Inclusive é bem sensorial, a gente pode sentir essa textura, pode ver aqui justamente esse baixo relevo, né, que foi impresso no couro, ao mesmo tempo que dá para ver até os poros mais abertos aqui do material, tá? E ainda nos couros estampados, eu tenho aqui o couro Macedônia, né, da Sculpt também, que ele exprime bastante esse processo de acabamento, né? Então, além da estampa em si, que também é feita em baixo relevo, se a gente olhar bem de pertinho, a gente consegue ver essa textura, esse baixo relevo. Ele tem uma pigmentação atravessada em azul, então como vocês podem ver aqui, ele foi tingido, né, atravessado em azul, mas também recebe um outro acabamento aqui em marrom, ó. É uma cobertura mais superficial, né, de tingimento aí, aqui no carnal e também na flor. Além disso, ele também passa por um processo de estonagem, né, o que recebe aí um acabamento com lixas, o que revela essa parte interna em azul, né, do tingimento em azul, que dá esse contraste muito lindo aqui para essas áreas em alto relevo, consequentemente dando um contraste bem interessante para essas formas aqui do couro Macedônia. Então, pessoal, os couros acabados, eles têm essa vantagem, né, de você ter um material consistente em relação à cor, textura, brilho, que já traz o material pronto para uso, né, não exigindo assim a necessidade de aplicar aí algum tingimento ou algum outro acabamento durante o processo da produção. Claro, como floral aqui a gente tem a possibilidade também de trabalhar, né, o que dá uma certa versatilidade na bancada, mas de forma geral você já tem um material pronto para uso, né, para aplicação e para ter uma certa praticidade aí na bancada. O que é justamente uma das maiores vantagens de trabalhar com o couro acabado, né? Você consegue um material com uma consistência interessante e que ele já vai dar aí um aspecto estético bem impactante para o seu produto, né? Em questão de identidade, principalmente, quando você utiliza um material acabado, você já dá essa identidade para o produto que já vem do curtume, né? Quem acompanha aqui o canal da Pinali no YouTube já deve ter assistido o documentário que eu vou deixar aqui no card também, que a gente traz justamente essa ideia de que o artesanato começa no curtume, né? Esse processo de acabamento do material já acabado, ele é muito experimental, tá? Inclusive, recomendo que vocês assistam a esse documentário para entender como é que funciona esse processo de concepção das cores, do brilho, da textura, das estampas que ele recebe. Então, nesse material, nesse vídeo aí, a gente traz essa questão aí, mostrando como que esse processo, né, no curtume também já faz parte de um processo artesanal, o que vai trazer aí uma carga estética bem interessante para os seus produtos, tá? Por outro lado, diferente dos couros que tem menos acabamento, que são mais versáteis, né, na questão de trabalho mesmo na bancada, o que possibilita trabalhar com tingimento, outros tipos de acabamento, até mesmo a moldagem, né, utilizando água. Inclusive, eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês essa diferença de absorção de água. Eu vou borrifar água neles aqui para te mostrar como eles reagem nesse processo de absorção. Então, a gente pode ver que esse couro aqui ele já absorveu totalmente a água. Esse aqui, apesar da quantidade, ele está um pouco resistente, mas a gente vê que ele absorve na hora, né? Esse aqui, ó, o bávaro, que ele tem uma carguinha de acabamento aqui, né? Mais parafinado, ele já tem maior resistência, enquanto o safiano ele não vai absorver. Apesar de não ser totalmente à prova d'água, ele tem uma certa resistência aqui. Então isso quer dizer que esses materiais mais acabados, com mais carga de acabamento, eles já não vão possibilitar alguns processos, principalmente que envolve absorção de outros insumos, né, como a própria água, tintas, óleos, ceras, enfim, acabamentos de forma geral. O que para algumas pessoas, principalmente aquelas que gostam de trabalhar com alguns processos que envolvem essas técnicas, acaba ficando mais limitado a utilizar um couro que tem maior carga de acabamento. E a pedido da nossa comunidade, eu quero trazer para esse vídeo também algumas considerações para quem está começando, né? Está aprendendo a trabalhar com couro e está em dúvida sobre qual tipo de material escolher. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para imersão. Se você está começando, quer aprender sobre aspectos técnicos da matéria-prima, sobre as ferramentas e as técnicas mais fundamentais da couraria, a gente acabou de abrir mais uma turma da imersão. Tá? Então, clicando no link aqui da descrição, você vai ser direcionado para a página onde vai ter mais informações sobre o programa de imersão, que é voltado para quem está querendo aprender o artesanato em couro do zero, tá? Então, do extremo zero. Está começando agora, não tem ferramentas, quer saber como investir, quer saber qual couro comprar, se compra o couro
sem acabamento ou se compra já um couro acabado. Enfim, tudo isso a gente vai abordar de forma bem detalhada nesse evento. Então clica no link da descrição, se inscreva na imersão, nossa turma é bem reduzida, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa sobre artesanato em couro para começar aí com o pé direito. Mas para trazer um insight bem rápido aqui, acho que a gente precisa considerar duas coisas, tá? Primeiro, o que você pretende confeccionar, tá? Então isso é muito importante, porque muitos casos envolvem processos, como eu disse, de tingimento, entalhe, moldagem, no qual o couro ele precisa estar aberto, né, o suficiente para receber esses tipos de acabamento, esses tipos de trabalho, essas técnicas, tá? Então, nesse caso, se você pretende trabalhar com essas técnicas mais criativas, vamos dizer assim, o ideal é você trabalhar com um couro totalmente natural, como um mimosa, por exemplo, ou no máximo aqui um palomino que vai te trazer aí uma autonomia, vai te trazer também uma liberdade criativa, tá? Em alguns casos, inclusive, tem alguns alunos aí trabalhando até com entalhe, né? Alguns processos de texturização no próprio bávaro, que além de ter uma carga, né, de acabamento, ele ainda é um couro de curtimento ao vegetal que possibilita algumas técnicas aí também, tá? Agora, se você quer um material já acabado, que não precise, né, desses processos, não precise de um acabamento, por exemplo, o ideal é você trabalhar com um couro já mais acabado, como por exemplo o safiano, como por exemplo o próprio bávaro, ele já vai te dar essa praticidade na bancada, né? A gente vai ter também os couros batidos aí, né, como o Mustang aqui, por exemplo, o próprio Jersey, que é utilizado principalmente para alças e cintos, né, por conta da sua espessura. Então esses materiais eles vão te possibilitar aí trabalhar com material já finalizado, né? Ou seja, você não vai precisar ficar aplicando nenhum outro tipo de material, vai te dar essa praticidade aí, além de entregar um aspecto estético bem consistente e muito bonito aí. E claro, existe a possibilidade de você trabalhar com os materiais estampados, né, com essas duas possibilidades aí, por exemplo, esse aqui que ainda recebe um tipo de acabamento, um tingimento, ou esse aqui que já vem pronto, mas eu recomendo cuidado. Esses couros têm características estéticas bem marcantes, tá? O que pode sobrecarregar o seu artigo, principalmente para quem está começando, está investindo nos primeiros materiais. Esses aqui podem servir mais como complemento, para servir como um detalhe, um aplique, realmente agregar aí para um artigo, tá? Para quem está começando, eu já recomendo apostar em materiais um pouco mais neutros, por mais que possam ter uma textura que não sejam tão pesadas quanto essa aqui. Além disso, essa textura, esses relevos aqui podem dificultar um pouco aí o processo para quem está começando a cortar, aprender a fazer o brunimento, os acabamentos de borda aí, tá? Então, se você está começando mesmo, dê preferência a esses materiais mais leves para depois trabalhar com os materiais com acabamento um pouco mais diferenciados aí. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Mais uma vez também obrigado pela Scoop. Todos esses couros que eu mostrei aqui são deles. Se você está buscando uma variedade de material, algumas opções aí de couro para artesanato de qualidade, certificado, clica no link da descrição para você conhecer os produtos da Scoop. E se você está buscando aprender a trabalhar com couro com uma didática validada, que já impactou centenas de pessoas pelo Brasil inteiro, se inscreva na imersão. Tenho certeza que você vai começar com o pé direito, sabendo identificar a matéria-prima correta para o seu tipo de trabalho, as ferramentas que você precisa investir e, obviamente, as técnicas fundamentais para você se desenvolver no artesanato em couro. Além disso, no final da imersão, você ainda recebe um direcionamento para você continuar sua jornada de aprendizado no artesanato e desenvolver a sua autonomia criativa para criar uma variedade enorme de artigos aí. Aproveita para deixar um like nesse vídeo e comenta aqui qual o seu tipo de material preferido. Se você prefere aqueles couros com menos acabamento, aquele couro mais natural e que te permite várias outras técnicas, ou se você prefere um couro já mais estampado com uma identidade estética mais intensa. Te vejo no próximo vídeo.